Vamos, guys. Nós estávamos no Repo há pouco tempo atrás, né? E tava Revolta e Grevitar discutindo sobre esse vídeo. E nada melhor do que começar vendo esse vídeo, né? Peraí. Que é o Talcast do JP. Pera, deixa eu ver. Grevitar e JP, né? Eu saindo ou entrando, a Red tem problemas que continuam. Palavras fortes aí, né, cara? Sejam bem-vindos ao Talcast dessa semana, uma semana importantíssima na LTA Sul, afinal de contas, agora definição de seed e também confrontos eliminatórios. E um dos confrontos que a gente tem de eliminação é justamente aqui da Red Canids Calunga, ou da Roma Canids, como vocês estão falando bastante. E um Talcast diferente, primeiro porque é a primeira vez que a gente recebe um dirigente aí, um CEO do time, e também o Greve, que voltou agora a primeira vez no Talcast. Greve, como é que você tá? Não, eu tô ótimo, eu tô aqui pra falar o que vocês quiserem falar, de Roma, de qualquer problema aí, a gente tá aqui. Tá? Sempre sobra pra você, né, mano? Sempre me chama nessas horas, coisa linda, mano. E JP, também um prazer estar falando contigo, como é que você tá nessa semana? Nossa, vocês receber vocês aqui. Semana tensa, né? Agora já acorda no pescoço, mas a gente tá bem confiante. Ô JP, numa das coletivas de imprensa que a gente teve, a sua foi uma das mais marcantes, mas uma coisa que chamou muita atenção foram que a Red tinha, digamos que, pilares, né? Uma das coisas que você falou foi sobre desenvolvimento de talentos e ser sempre competitivo. E a galera fica preocupada, afinal de contas o Mago acaba de sair da line-up e tudo mais, só que não quer dizer que ele foi escorraçado do time, que ele foi chutado para fora, podemos dizer assim. Então o Mago ele ainda continua fazendo parte da equipe, ele ainda continua fazendo esse trabalho aqui junto da Red Canids, né? Sim. Inclusive eles estão revezando o treino. Os motivos de colocar o Greve de volta, uma das justificativas aí da staff foi de ajudar no desenvolvimento do Jean. Eles achavam que ele ia acelerar muito mais o aprendizado vendo o Greve treinando, comunicando junto com eles, para entender principalmente, né, a parte de mapa, né, que é o que eles falam, que é onde ele peca muito. E eles estão revezando, né? Óbvio que não é a melhor das situações, nem para ele, nem para o Jean. A gente já passou isso no passado com ele e com a Avenger. Eu não concordo, é isso que eu falei lá na coletiva, porque eu acho que experiência você adquire jogando. Eu acho que esse negócio de revezar tem momentos e momentos. Eu acho que não era a hora. Eu acho que se tomaram a decisão lá atrás de manter um time, eu acho que tem que ir até o final, porque os outros times estão se mantendo, estão evoluindo e a gente, cada vez que faz uma mudança, volta lá para o passo zero e começa tudo de novo, um trabalho novo. Então a gente já está em desvantagem contra os outros 7 times. Com uma cara de pois é, assim, né? Muita gente criticou até, tá jogando ele para os Leões, tá se eximindo de culpa. E assim, eu não tenho que me eximir de culpa, porque o time é meu, se perder, eu perdi, eu sou o primeiro a perder, né? Só estamos pontuando e justificando o porquê das escolhas, porque principalmente para a torcida, né? Quem está de fora realmente acha é uma zona, né? Põe esse, tira esse, põe aquele, tira, fala que vai desenvolver, mas tira, aí depois põe. Então, assim, é bom deixar as coisas claras que não, eles estão sendo desenvolvidos, independente de estar revezando ou não. O ponto que eu falei eu não concordo, porque eu acho que a cada mudança que você faz, você fica para trás. Então, assim, eles têm aí uma semana aí para recuperar o tempo perdido e tentar a classificação agora, já com a corda no pescoço, né? E no final da coletiva, o JP acabou falando, Greve, sobre vamos ver até onde vai essa novela. Então a novela já está em andamento, mas o primeiro capítulo, quem sabe, da novela foi essa alteração, a sua saída na line-up no primeiro split, né? No final do primeiro split. E eu fui rever um pouquinho daqueles jogos e, cara, vocês ficaram muito perto de até mesmo pegar um 2-0 contra aqueles Urus Estral. Então não era um sinal de que a line-up estava de todo ruim, digamos. Mas tudo aconteceu e a gente está vivendo nesse mundo onde vocês acabaram não indo para a fase Américas e a sua substituição foi declarada, digamos, né? Como é que você recebeu isso? Você ficou puto da vida? Você ficou triste? Pensou em sair? Como é que você recebeu essa mensagem internamente, Greve? Sendo bem sincero, quando eu recebi a mensagem eu fiquei triste em si. Eu falei para o JP e o Corradini que não me via em outra organização, que eu sentia que aqui era minha casa, que aqui era meu lar.
E eles foram bem tranquilos em relação a isso. O que eu quisesse fazer, eu tinha basicamente a carta branca por tudo que eu sempre fiz pela Red, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Fazendo. Se eu quisesse, por exemplo, ficar um split no Academy, 2 split no Academy, se eu quisesse virar, sei lá, streamer da Red, se eu quisesse sair da Red, se eu quisesse ir para outro time, se eu quisesse ir para o mercado. E aí, quando isso aconteceu, eu tinha todas essas opções, eu pensei, cara, eu ainda tenho paixão por competir, eu ainda amo competir, é algo que eu gosto muito. E, querendo ou não, é algo que eu vou conseguir me aperfeiçoar indo para o Academy. É algo que mesmo eu indo para uma liga que é mais fraca, é pior, querendo ou não, o nível técnico todo mundo sabe que é pior, eu ainda consigo melhorar as coisas que eu preciso melhorar, sabe? Então, dia após dia, cara, eu podia ter givado, poderia ter levado com a barriga, poderia ter farmado só dinheiro, como todo mundo fala, mas eu usei esse tempo que eu tinha para melhorar o meu jogo, para ver o que eu podia fazer, porque lá eu também tinha mais liberdade, né, de mandar nas coisas, de falar as coisas que eu queria. Então foi uma experiência que, querendo ou não, foi ruim para mim, tipo, à primeira vista, mas querendo ou não, eu consegui extrair o melhor dela, sabe? Que é basicamente o que eu vou fazer em todos os pontos da minha carreira. E quais coisas foram essas? Você falou, tipo, coisas que eu tinha que melhorar. Quais coisas foram essas? Eu vi melhoras no seu jogo, mas eu prefiro que você mesmo diga, né, da sua boca, o que você sentiu que você melhorou. Quais foram as tarefas, digamos, que você teve que olhar e, poxa, eu vou focar nisso, nisso e nisso a partir de agora. Será que a coaching staff deu essas tarefas para o Greve? Eu acho que nem isso. Eu acho que só moveram ele mesmo, né, para o banco e lá ele ficou. E, mano, ele melhorava o que ele achava que tinha que melhorar e fé. Voltar, é o que eu acho que deve ter acontecido. Primeiro o farm, né, que a galera... Não, mas primeiro eu tive que olhar um pouco mais pra mim, pra o meu jogo em si, sem meio que ajudar todos a toda hora, sabe? Ajudar as pessoas quando eu acho que é um ponto específico do jogo que eu preciso ajudar, digamos assim. Por exemplo, essa série mesmo contra a Loud, eu tava de Ahri no jogo, eu senti que eu performei bem na lane, eu senti que eu performei bem nas sides, o jogo de Victor também, eu sinto que eu decaí um pouco no mid game ali, que dava pra gente ter abusado um pouco mais. Sua lane tava muito boa. Eu acho que eu lanei muito bem de Victor, só que eu acho que eu não consegui transmitir isso, que é um erro que é o que o JP também falou, a gente também tá ainda aprendendo algumas coisas, porque mesmo a gente voltando pro mesmo time, ainda tem coisas que a gente deixou ali, a gente ainda não lembra direito, a gente ainda não aperfeiçoou esse no meu novo jeito de jogar com o resto do time, sabe? Então é algo meio diferente. E quando eu quiser givar, por exemplo, eu sinto que minha lane de Ryze no segundo jogo estava muito boa, mas eu senti que eu precisava ajudar o Fabs porque era uma lane de Renekton contra a Gwen, então eu escolhi givar uma wave sabendo tudo que eu ia fazer pra dar uma kill de volta pra ele, pra tentar botar ele de volta no jogo, sabe? Acabou que não deu certo, mas assim, agora eu tenho mais cartas no meu arsenal, digamos assim, que eu posso escolher o que eu quero ou quando eu quero. JP, agora a Red tem muita história, né? Mas acho que hoje o assunto está muito quente em volta da Red Canids nessa etapa mesmo. E aí a gente começa a segunda etapa, eu acho que sendo uma das etapas mais valiosas que a gente tem pro League of Legends mesmo, porque é MSI, você tem Sports World Cup, você tem ainda o Bootcamp para um top 4. Todas essas alterações de lineup ficam uma dúvida gigantesca na nossa cabeça. Tem a ver com alguma busca de um resultado mais curto prazista, todas essas mudanças? Porque a gente ouviu você falando também há um tempo atrás, você e o Corradini, que iriam sustentar mudanças, não importa, mas essa urgência por um resultado de curto prazo agora, dessa segunda etapa, dado que tem Bootcamp, tem MSI, tem Sports World Cup, isso é uma das causas dessas alterações que estão acontecendo ou não? Na verdade, assim, né? Eu acho que nem começo do ano, o planejamento, a gente não pensou em mudar o time de um split para o outro. A gente, quando começou o ano, a gente estava muito bem nos treinos, a gente estava evoluindo, tinha até ajuda externa, né, do Peter, enfim, a gente estava muito bem. Calhou de o Coelho ter o apendicite ali bem no jogo da Isurus. E aquilo lá isso foi no primeiro split. A gente, ele depois voltou, mas ainda a gente tava, né, ficou meio perdido, porque o draft estava todo na mão dele. E split, então, assim como você, eu falei, pô, o time foi competitivo. No split anterior a gente ficou a um jogo de ir pra final. Então, no nosso planejamento era quando a gente trouxe o Jean, pensando lá na frente, vamos usar esse ano para desenvolver ele e lá na frente. Talvez pode acontecer de colocar ele no terceiro split, mas não era nada certo. E aí, quando a gente perdeu o primeiro split, eles já vieram com, não, vamos já mudar, porque a gente tem que mudar a forma de jogar e tal. E eu também fui contra.
Porque é aquilo que eu falei, cada vez que você muda, você recomeça um trabalho, você tem que fazer tudo de novo, sabe? O time ter sinergia, você não sabe se vai funcionar ou não, você vai solucionar alguns problemas, você vai criar outros, faz parte. E aí decidiram por isso e beleza, então vai fazer, a gente vai antecipar o que a gente planejou, tudo bem. Mas sabia que ia ter dificuldade e lógico, na cabeça de jogador, toda mudança é para melhorar, para ser campeão. Mas eu sei que mudança não quer dizer que você vai ter o resultado imediato. Não é garantia, né? Exato. Mas tudo bem, quiseram mudar. E aí no decorrer dos treinos ali, tivemos problema com a Aegis, testaram o Doom, começaram a treinar com o Doom também, e resolveram que optaram por ele. E a partir desse momento eu falei, bom, então vocês têm certeza, essa é a line, vai ser o Giamago e o Doom na line, é isso, tá tudo certo. Dali pra frente falei, então vamos virar a página, daqui pra frente as coisas mudam. Tchau Greve, então, tchau assim, Aegis, né, na teoria. Óbvio, a gente quer ganhar, mas eu sei que vai ser bem mais difícil. Porque você tem 2 rookies no time, 2 meninos novos, sem experiência. Por mais que o Doom tenha jogado o Academy, é diferente quando você chega lá no palco e joga ao vivo. E então, assim, o time está treinando bem, está evoluindo, mas a gente sabe que vai oscilar bastante. E o que estava legal é que, assim, mudou, beleza, a gente então muda tudo, sabe, mudar a mentalidade, mas vamos lá jogar e vamos tentar ganhar. Nos treinos a gente estava evoluindo muito. Tanto que eu acho que assim, raramente a gente perdia algum bloco de treino. Assim, o time estava, e só evoluindo, e só melhorando. E, só que é óbvio que demora isso com Giamago e Doom. Pra levar isso pro stage. Então assim, a gente ganhou um jogo, perdeu outro, depois ganhou um, perdeu outro. Cara, e aí, quando a gente mano, desculpa, eu não acho que a Red com Giamago e Doom estavam ganhando muitos treinos, não. Se eles estivessem ganhando muitos treinos, tem que ver com quais equipes. Eu não acho que eles ganhavam muito treino contra o top 3 do CBLOL, Pain, Fúria e Cade. Nem fudendo. Nem fudendo, tá ligado? Giamago e Doom, o nível da equipe, do mid jungle, fica muito ruim, fica muito fraco, tá ligado? Ganhando contra Reds, contra Leviathan. Eu acho que até contra o Fluxo daria jogo, viu? Ganho pra Fúria, claramente foi. E aí, quando a gente perdeu aquele jogo ganho pra Fúria, claramente do foi setup do Baron. Experiência. Por mais que você tenha o FNB no time, tem o Brence, assim, faltava realmente uma voz ali para comandar o time. E é o que eu falei, a mudança do Greve ainda foi meio que planejada. A do Aegis não, foi casualidade ali. Calhou de ter dado problemas e o Doom entrou. Então a gente já meio que esperava assim, em algum momento talvez o Aegis volte, porque a gente sabe que vai precisar ter uma voz ali. Mas eu não era a favor de mudar. Eu falei, cara, já a partir do momento que você comprou uma ideia, vamos seguir com ela. A gente já sabia que ia passar por isso. Então, JP, só para deixar claro, não foi nenhuma demanda partindo de você, Cordini, por exemplo. Eu quero pegar um top 4 para fazer o bootcamp. Não teve nenhum tipo dessa demanda para essas mudanças curtoprazistas. É lógico que assim, no começo do ano, a gente, quando planejou o ano, falou, o segundo split é importante pra caramba, a gente vai querer ganhar. Assim, vamos focar ele. Só que a partir do momento que teve a mudança, a gente falou, cara, a gente quer ganhar, é óbvio, né? Ninguém gosta de treinar para chegar lá e perder. E aí, então, tiveram essas mudanças aí, a gente foi seguindo. E aí, óbvio, o time começou a oscilar, perdeu aquele jogo ganho. Ganho não, né? Mas assim, até o Barão o jogo estava hiper controlado, a gente amassando os caras. E aí, no dia seguinte, a gente jogou contra Isurus, a Isurus não tinha ganho de ninguém e foi ganhar bem da gente, né? E sim, e esse jogo sim, a gente jogou mal. E é o que eu falei, já fazia parte do pacote, você tá ali oscilando. Você tem 2 meninos novos, vai acontecer. E aí sim, vem a parte do imediatismo da coaching staff. Mais do Coelho, né? Eu vi gente criticando, ele falando da coaching staff, que tava o Strass e o Bells do meu lado. Mas assim, as decisões, quando eu falo coaching staff, o cabeça lá é o Coelho, né? E aí... Cara, é muito doido a forma que estão tacando tudo pro Coelho, viado. O que, de fato, eu acredito que seja verdade. Eu acredito que ele é o cabeça e etc. Mas estão literalmente tacando tudo para o Coelho. O Coelho decidiu tal, o Coelho decidiu Y. Mano, mas...
Sim, continuar mas vendo. por imediatismo. Por isso que eu não concordo, entendeu? Eu falo, a partir do momento que a gente tomou uma decisão Tá. a gente tem que, vamos seguir com ela, poxa. A gente antecipou algo que a gente tinha planejado, vamos manter. Seria a mesma situação se tivesse o Greve e o Aegis no time e no meio do campeonato ele falar, não, agora vamos colocar. Eu também seria contra, entendeu? Não é pelos jogadores, é pela situação. E Greve, agora voltando pra você ficou esse tempo fora, Cara, né? mas tipo... Será que o JP e o Corradini, eles não têm a confiança no taco deles de falar uma parada e, mano, comprar essa play, embora coaching staff ou outras pessoas tragam ideias diferentes? Porque tudo que o JP está falando é lógico, tá ligado? É lógico e muito forte logicamente. Quando você começa o ano ali com Gravitari e Aegis, vamos supor que você tá nível 7, de 1 a 10, né? Aí você bota o Doom, pronto, desse 7 despenca pra 5, porque você precisa, mano, reexplicar as coisas, dar passos para trás pra depois dar para frente. Aí você bota Aegis, Doom e Mago. Aí você vai para o nível 4, nível 3, porque você colocou dois mid, o mid e o jungle, 2 jogadores que são nível tier 2, entendeu? Porque o Mago, ele é nível tier 2. Então, tipo, o que o JP está falando é verdade. E, guys, com todo o respeito, era muito óbvio que isso ia acontecer com a Red Kennedy. Mano, uma porta via isso, entendeu? Tanto é que eu até mesmo falei semanas antes de, mano, estourar tudo aí de Red Kennedy e tal. Eu falei que isso ia acontecer e poderia até mesmo fuder a carreira dos respectivos jogadores novos, né? Mas... por quê? Tá ligado? Mano, se os próprios donos do time não têm imediatismo de ganhar, por que permitir isso, cara? Um período aí Não me de entra umas na 5 cabeça. semanas, digamos, não jogando no Tier 1. Você estando de fora, uma das coisas que a gente sempre fala de Red é o high tempo da Red. E aí tem agora essa declaração também do JP que o Peter Dunn tá ajudando vocês. Você estando de fora, você conseguiu trabalhar com ele? E também, como é que você enxergou essa questão de high tempo da Red Canids? Você conseguiu, estando de fora, vendo uma outra perspectiva, detectar, caramba, isso daqui realmente estamos equivocados no jeito de jogar, ainda não conseguiram resolver? O que impossibilita, talvez, a gente que está de fora de ver esse problema de high tempo ser solucionado? Me pega muito isso aí, tempo. Mas assim, claro, eu concordo contigo que a Red tem problemas que, cara, eu saindo, eu entrando, vendo de fora, eu sabia que eles têm e sei que eles ainda tinham comigo ou sem mim. Então, mesmo eu saindo, mesmo eu ficando de fora, pra mim não importa. Eu acho que os erros eles ainda continuavam presentes. E ver de fora auxiliou muito nisso, sabe? De entender os problemas que tem, entender que às vezes, assim, faz sentido as coisas que as pessoas falam de fights caóticas, de coisas caóticas, de um jogo mais caótico, e é justamente isso que eu tava tentando trazer, que estou tentando trazer também, ao vir e voltar ao time principal, sabe? Meio que ter mais uma tranquilidade dentro de jogo, porque, querendo ou não, quando você tá apressado, afobado e tudo mais o tempo todo, acaba que você não tem as melhores decisões possíveis o tempo todo da situação, porque você vai estar numa situação o tempo todo de querer fazer algo, sabe? Então, é algo que eu consegui identificar mesmo do lado de fora, é algo que eu estou tentando trazer, ter essa calma na hora das decisões e ter uma tranquilidade na hora da comunicação para meio que deixar as coisas mais suaves, sabe? Tentar botar todo mundo na mesma página. Legal. E o JP falou que para ele, por exemplo, hoje em dia o revezamento talvez já não seja mais tão útil. Como é que você, que está no centro de toda essa discussão, como é que você vê isso hoje em dia, Greve? Cara, eu não ligo. Eu tenho que ainda no final do dia fazer o meu. Eu ainda tenho que no final do dia fazer o que é melhor para minha equipe. Então, quando eu tô lá dentro com eles, e jogando, né? No caso, eu tô jogando ao máximo, tentando solucionar os problemas, tentando ajudar o que eu posso ajudar, sem perder também parte do meu jogo, que é o que eu estou tentando balancear, né? Ter esse meu jogo bem sólido, mas ao mesmo tempo ainda conseguir não perder minha essência e ser quem eu sou. Mano, a cabeça e do lado Greve de fora, cara, quando o Jean joga, deve estar um porque querendo ou não, turbilhão, hoje Sério. eu jogo mais que o Jean, mais a quantidade de jogos, mas querendo ou não, quando ele joga, eu também fico ali atrás assistindo o jogo dele e isso dá uma desafogada também pro Belz, porque o Belz consegue ajudar mais o top, consegue ajudar mais o bot. E querendo ou não, eu consigo mais
identificar as coisas que o Jean precisa melhorar, sabe? Como o JP comentou, o Jean ele é uma pessoa muito brilhante no dedo e tal, mas não adianta você ser brilhante também no dedo e você não ter um mapa, assim, estrategicamente falando, questão de inteligência de mapa, e até mesmo na lane, de você ser inteligente na lane, por assim dizer, sabe? Então, é algo que eu não vou deixar de ajudar o Jean jamais, porque quando ele chegou aqui, quando ele era meu Academy, eu ajudava ele o tempo todo, e todas as vezes que eu tinha dia de folga, eu ia lá e ajudava ele, sabe? Porque quando o cara tá no meu time, é meu teammate, e se ele tiver que entrar alguma hora, ele vai ter que performar o melhor possível pra gente ganhar, por que eu não vou ajudar ele, sabe? Eu teria que ser muito, sabe? Uma das coisas até que o Coelho usou de justificativa, com o Fearless Draft numa MD5, eles têm a pool um pouco diferente. Então, assim, é uma coisa que também talvez na cabeça dele, assim, de estratégica, porque ele acredita que vai ter... Legal? Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Legal mesmo, tá ligado? Isso daí é verdade. Tipo assim, o revezamento pro Fearless Draft numa melhor de 5 é uma coisa muito boa. Embora, sendo bem honesto para vocês, eu não acho que a Red vá usar isso. Porque ela vai ser eliminada domingo, eu acho, contra a Leviathan. O jogo deles é domingo, né? O jogo de sábado é PEN, o jogo de domingo é Red. Mas é verdade. Tipo, numa melhor de 5, o quinto jogo Fearless Draft, eles podem colocar o Jean Mago, onde a Champion Pool Mid acabou toda e tem Irelia, LeBlanc e afins. Tá ligado? Verdade, eu concordo. Isso daí foi uma ideia bacana mesmo. Esse revezamento pro Fearless Draft é algo realmente que pode até mesmo ser estudado por outros times, né? Mas é que depende também, né? Eu acho que dos times de topo da tabela, Cade, PEN, Fúria e até mesmo Loud, acho difícil enxergar eles revezando, mano. Qualquer player ali. Jogos ali que vai ter que revezar mesmo. E Greve, diretamente falando, o que a sua volta pro time traz pro time? Caos. Não, tô brincando. Cara, querendo ou não, eu sinto que eu sou um player inteligente, sabe? Overall. Eu sinto que eu sou um player que eu consigo identificar muito bem o que a gente precisa fazer, em qual etapa a gente consegue fazer. Eu sinto que o Ares, nosso shot caller, ele é um cara bem inteligente, mas querendo ou não dá pra você olhar tudo ao mesmo tempo e calar tudo, porque você não vai estar olhando todas as coisas. Então, eu sinto que o que eu consigo trazer hoje é aliviar um pouco o peso do FNB de side lane, de tipo calar os assignments, de ajudar ele nos assignments também, de tipo dar ideias e tal. E eu sinto que o Febs, ele tá cada dia que se passa mais solto pra ele poder ser quem ele é, sabe? Que o FNB todo mundo sabe o talento que ele tem, o jogador Rapaz, que ele mas é. a última série ficou solto dos até melhores dia top laners demais, que eu viu? já vi. Então, querendo ou não, eu consigo ajudar muito ele no Até quesito demais, de, até no level 1. Febs, vai top, dá pra gente fazer isso aqui, vai bot, dá pra fazer isso aqui. E querendo ou não deixar a vida da galera mais fácil. Sem Na verdade, o que ele faz, que ele já fazia também nas outras lines, ele organiza a comunicação, sabe? Às vezes o Ares está falando, ou às vezes não está falando. Ele, e agora? O que vamos fazer? É o cara que meio que, sabe, acorda o time para situações do jogo mesmo, né? Assim, às vezes começa a virar o caos ali. Ele, pera, vamos focar, o que vamos fazer agora? A Edis, para onde a gente vai? Sabe? Eu acho que ganha com isso com certeza, né? E vocês falaram Guys, bastante. eu acho que vocês precisam entender que é verdade. O Greve, ele é um jogador muito inteligente. Isso é um fato. Até porque eu acho que a maior característica dele, igual ele comentou do Jean Mago ser talentoso com os dedos, o Greve, embora seja bom, né? Ele está em alto nível. A maior característica dele não é a mecânica dele. Então, só de um pro player se manter no topo, mesmo não tendo como maior característica a mecânica, requer muita inteligência, requer muita, como que eu posso dizer, sabedoria ali para fazer acontecer, entendeu? Então, ele tem os méritos dele, ele manja do jogo pra caralho, só que eu acho que o Greve, onde ele mais peca para mim, é que ele não é uma pessoa equilibrada. Ele precisa entender que, embora ele goste de guivar e jogue muito bem guivando, tem jogos que ele tem que ser a maior Xuxa do planeta Terra e exigir tal coisas dos jogadores dele, dos teammates dele, né? E ponto. Tal qual o último jogo de Victor da Red Kennedy, tá ligado? Que ele, mano, destruiu o team 2 min de jogo
e não conseguiu carregar o jogo porque o time não joga para ele, entendeu? Sendo que se é o outro mid laner ganhando dele em 2 min de jogo a laning phase, ele não jogaria mais e ficaria 70 de farm atrás. Por quê? Porque o outro time sabe exatamente como jogar para a mid lane e fazer com que ele não drope pressão, saca? Bastante, né? Acho que o outro elefante na sala é justamente Coach Steph, especificamente Coelho. Porque o nome dele foi falado várias vezes na entrevista, hoje aqui você também citou ele bastante. E ele numa entrevista, o Belzi, na verdade, numa entrevista pós-jogo, JP pra Rafa lá, acho que é após o jogo 1 de vocês, ele falou sobre a crença da semana do Coelho foi pensar assim, assim, assim. E isso me chamou a atenção. Não sei se chamou a atenção de outras pessoas, mas me chamou a atenção sobre talvez ser uma decisão muito mais individual do Coelho do que de toda a coaching staff. Esse assunto, ele existe? É só uma visão que talvez uma palavra colocada errada? Porque pareceu muito tipo assim, essa semana a ideia foi essa, semana retrasada a ideia foi aquela. Existe isso, JP? Essa foi exatamente decisão assim. talvez mais individual do Coelho em cima até mesmo da própria coach staff? Sim, assim, ele tem um peso muito maior, né? Ele é o head coach, então ele é que pensa no jogo, assim, né, na parte estratégica, de draft, e ele sentiu a necessidade, ele quer ganhar, de fazer essas mudanças, né? Então, sim, o peso partiu dele, né? Assim, é muito mais dele essa parte, ele pensou essa parte do... Mas, tipo, não é uma coisa muito doida, cara? Então, sim, partiu dele, ele quer ganhar. Mas o que a Red Kennedy quer? Beleza. O treinador Coelho, que é head coach da Red Kennedy, quer ganhar. Mas e a Red Kennedy? O que ela quer? Qual que é a filosofia dessa org? Porque os donos, nós vimos que eles não queriam... Não é que eles não queriam ganhar, mas eles não estavam com pensamento imediatista para ganhar nesse momento. Eles queriam muito mais manter uma identidade do time, manter os jogadores e continuar nela. A palavra deles, então. Deles mesmo, entendeu? Sei lá, cara. Do Phyllis Draft também. Então, assim... É um caos da porra. Ele tem na cabeça dele os motivos para justificar. Por mais que quem tá de fora olhe e fala, pô, mas isso é bagunçado. Mas esses motivos muitas vezes não parecem estar alinhados até mesmo com o que vocês, donos da organização, passam para a torcida de vocês, JP. Sim, é aquilo que eu falei, é o imediatismo. Por isso que eu pontei lá, por exemplo, eu e o Corradines, a gente foi contra, assim. Mas aí eu vi muita gente comentando, né? Ah, mas você é o dono, você que manda, é só ir lá e mandar. Pô, não é, você jogou, ele joga... Ou até as pessoas que trabalham em empresa, você tem uma hierarquia. Você não pode simplesmente descer de cima para baixo, ó. Você não pode, tipo, anular o poder que o cara tem, né? A função dele. A partir do momento que você faz isso, você tá falando, ó, esse cara aqui não... Você tira todo o crédito dele, todo o respeito. Não. Então, assim... Você pode e deve fazer isso. Em empresa... O diretor, por exemplo, o CEO pode cagar na cabeça do diretor e etc. Ele comentou que isso tira a credibilidade. Eu acho que quando ele disse que não pode, eu acho que é em questão de credibilidade. Mas vocês precisam entender que é tudo a forma que é feita. Entendam isso. Vamos supor que... Vamos alinhar os nossos pensamentos aqui. E por que você pode sim, numa empresa, fazer isso? A primeira coisa, o head coach, ele não decide nada sozinho. Ponto. Ele precisa passar primeiro para a direção. Só disso acontecer, head coach, tipo assim, o Coelho ele não pode ir lá, quero fazer isso e foda-se, ele fez. Ele precisa antes passar para a direção da organização. Em todos os times que eu passei, foram exatamente assim. O Joko na CNB, para qualquer coisa que ele quisesse, precisava passar antes pela organização, pela direção, perdão, que era os dois donos, tá ligado? Eu esqueci o nome dele. Um era Kleber e o outro era algum outro. Na PEN, o Joko como head coach e o Dion como coaching staff, né? Joko, o coach auxiliador. O Joko não, novamente, poderia tomar uma decisão e fazer ela. Ele precisa pegar essa decisão, passar para o Thomas, lá naquela época, né, 2019, não sei. E daí o Thomas, vendo se tem lógica ou não, aceitar isso ou não. O que acontece? Por que você pode sim descer lá e falar, olha, isso não está bom, vamos fazer de outra forma? Porque as coisas, elas podem
nunca é sobre o que é feito, e sim como é feito. Entendem isso? Por exemplo, o Coelho quis colocar os jogadores lá, o Doom e o Jean Mago. Ele quis, certo? Ele não falou isso perante os jogadores. O Coelho, ele não só disse, agrupou todo mundo e passou essa informação com todos os jogadores ali. O Coelho deve ter ido na sala da direção privada e passado a ideia dele para os dois donos. Então, essa ideia, ela foi aceita, a princípio, sozinhos, sem os jogadores saberem. Entendeu? Porque, não faz sentido você ter uma ideia que tá começando a passar para todos os jogadores para depois você passar para a direção. O fluxo da informação não é esse, tá ligado? O fluxo como que eu posso dizer? Uma ideia. Primeiro, as pessoas de baixo, né, sentam com a direção, passa e daí eles veem se aceita ou não. Obviamente, o que o JP e o Corradini não podem é chegar lá no centro de treinamento deles e, falar, olha, o meu treinador Coelho, ele fez um monte de merda, que se for da ele, vai ser da minha vontade agora. Dessa forma, ele vai literalmente mijar no funcionário que ele contratou para determinada função. Entendeu? Como que as coisas como elas são feitas, que isso, querendo ou não, vocês concordando ou não, é a maior crítica para a Red Kennedys. Como que as coisas são feitas dentro da organização. Entendeu? Por exemplo, mano, um exemplo muito, como que eu posso dizer, chulo, talvez. Lembram quando a PEN, ela perdeu algum CBLOL e daí o Thomas, que é o CEO, fala, we need a change? Lembram disso? Não foi o treinador falando we need a change, foi o CEO. Entendeu? Foi o CEO. E nesse momento, aquilo ali era também para o Cheiro, que tava perdendo. Vocês lembram disso, né? Esse we need a change do CEO era para todo mundo. Era para os 5 players, mais a coaching staff, tá ligado? Isso foi no final do split. Exatamente. Mas por quê? É tudo como as coisas são feitas. Foi no final do split, mais uma vez vice, por aí vai, tá ligado? É um cara que a gente acredita, que a gente confia. Nem sempre a gente tem razão também. Então, assim, tomara que ele tenha razão, entendeu? É para isso, por isso que eu vou torcer. Porque na minha cabeça é o que eu falei. Cada vez que você muda... Ótima frase aqui do Pedro N. Loyola, que mandou um superchat pro Leo Tobas. Abre aspas aí. O CEO tem que cobrar resultado e desempenho, mas dar pitaco em decisões técnicas é exclusivo do treinador. Até porque o CEO não tem repertório. Se não confia no coach, manda embora e traz outro. Nananina não. Sabe por quê? A primeira coisa, um CEO... ele tem que ter conhecimento sobre o investimento que ele está direcionando e botando o dinheiro dele. Entendeu? O CEO precisa. Por que vocês acham, por exemplo, que a Fúria, durante anos e anos e anos e anos, deu errada na modalidade League of Legends? Sabem por quê? Porque a Fúria não entende sobre League of Legends. Por isso... quando você pega o seu dinheiro, o seu investimento e bota numa área que você não sabe, confiando essa função a uma pessoa terceira, você vai se fuder. Fato, entendeu? A menos que você tenha dado uma sorte cabulosa e essa pessoa terceira seja muito foda, entendeu? Só que a ideia é você ter repertório. Guys, vocês pegam exemplos completamente chulos e vocês usam, tá ligado? Só que não faz sentido. Novamente, o Thomas lá na PEN, ele tem conhecimento, ele tem repertório e ele também toma muita decisão junto com o Cheiro, entendeu? Por quê? Porque ele investiu muito tempo no Cheiro, o Cheiro tá muito tempo dentro da org e a org tem a filosofia específica dela, entendeu? O Vex sabe mais do que o Sil, mas vocês precisam entender, guys, que não é uma briga de quem sabe mais. Não é uma briga. O Vex, eu conheço ele desde 2013. Quando eu entrei dentro do cenário desde 2013, o Vex estava lá. O Vex tem um ótimo repertório para League of Legends e conhecimento. O que ele não sabe é coisa estratégica dentro do jogo, possivelmente.
Entendeu? Tipo assim, o Vex, ele não vai saber por que o jungle dele fez o pathing pro top pra daivar o top e não o bot. Entendeu? Mas o Vex conhece todos os jogadores do cenário atual mais do que os próprios jogadores se conhecem. Entendeu? A mesma coisa o Thomas. O Thomas, ele tá no cenário desde muito tempo. Quem aí lembra de live do Picoca com o Thomas fazendo roleplay? Esse é o nível. Entendeu? Então vocês precisam entender que a primeira coisa de um investimento, de botar dinheiro, de mover dinheiro, de capital e etc., é você ter conhecimento daquilo em que você está colocando. O maior exemplo disso que eu posso dar para vocês é a Fúria, que não entendia nada sobre League of Legends, nem o Akari, nem o... esqueci o nome do outro lá. Nem o Akari, nem o outro, e se fuderam por anos consecutivos, fazendo vários tipos de time com várias propostas e só agora dando bom. Entendem isso? O CEO tem repertório. Ele sabe. Claro que tem casos e casos, mas eu acho que o Corradini sabe, por exemplo, que o Corradini também está aqui desde quando tudo é mato. Tá ligado? Só que, tipo, vocês preferem fechar os olhos e, mano, acreditar em determinadas coisas, enquanto você olha exemplo muito claro na sua frente, que é exatamente a Fúria, tá ligado? Só vejo mais desvantagem do que vantagem. Agora, na cabeça dele faz sentido, então vamos acreditar e vamos torcer. E na cabeça do time, Greg, como é que você recebeu também a mensagem O da CEO sua volta? precisa saber de administração e financeiro. Quem precisa saber de LoL é a coaching staff. Guys, eu não tenho então mais como convencer vocês ou alguma coisa assim, tá ligado? Talvez em um cenário comum é isso daí que tipo, acontece. Mas eu dei ótimos exemplos para vocês de CEOs que sabem muito e as coisas acontecem, que é o caso do Thomas, que a PEN está aí há muito tempo no topo, e eu, por ser íntimo dele e tá por dentro ali das coisas, afirmo para vocês que ele toma e destoma a decisão, ponto, e... A porra da Fúria. A porra da Fúria não, né? Porque é uma Fúria. E a Fúria, que literalmente se fodeu por anos consecutivos por não entenderem nada onde eles estavam colocando o dinheiro. Sabe, muito é foda também. Foi 5 vices seguidos. Guys, vocês estão de sacanagem? Se essa Red Kennedy, por exemplo, estivesse com 5 vices seguidos, eles estariam agora indo para a Lua comemorar. Essa Red Kennedy estão há anos e anos aí, tipo, top 3, top 4 consecutivo, cara. Que loucura é essa? Foi algo... Você tá indo para a final em todos os campeonatos é uma coisa muito positiva sobre você, sobre o seu planejamento. Tanto é que hoje eles estão colhendo frutos que eles plantaram anos atrás. Entendeu? Loucura, hein? O que apareceu durante a semana, quantos dias você teve de treino para jogar esse último final de semana agora contra a Loud? Como é que vocês, jogadores, recebem também essas alterações? Porque você estava jogando agora há pouco com o Rabelo, com o Doom, e agora você já voltou a jogar de novo com a lineup antiga. Como é que você recebe, como é que o time, os jogadores do seu lado ali recebem essas mudanças que para muitas pessoas realmente não fazem sentido porque a gente está de fora? Cara, então, mensagem como foi... O Academy queria me matar. O Rabelo falou que se eu aparecesse lá ele ia me dar uma surra, né? Porque eu tava indo embora. Mas todo mundo do principal, querendo ou não, gostava muito de mim. Ainda gosta muito de mim. Então, quando eu tava voltando, eles sabiam também, porque a gente treinava vários treinos internos, eles sabiam como eu tinha evoluído em alguns aspectos. Eles sabiam o que eles podiam esperar com a minha volta. Então, querendo ou não, quando eu cheguei... Primeiro dia, chamei todo mundo na conversa e eu falei, cara, eu quero que tenha mais vida nessa sala, eu quero que todo mundo saiba que a gente pode ganhar, que a gente pode ser campeão, que a gente não ficou a um jogo na final e a gente não ficou a um jogo de, sei lá, potencialmente ganhar 10 euros ali por nada, sabe? A gente é um time bom, pô, a gente não pode deixar se abalar por coisas externas e tal. Querendo ou não, todos esses fatores externos que acontecem, tudo que acontece ao nosso redor, não são no nosso controle. Quer a gente queira ou não, então não adianta a gente ficar pensando nessas coisas. O que a gente pode fazer é treinar, jogar cada dia melhor, chegar lá no dia do stage e performar e dar vitória para os nossos fãs, que todo fã quer ver isso também. E todo mundo vai ficar feliz se a gente der o vitória, né, na tela, porque a org vai ficar feliz, os donos da org vão ficar felizes, o coach vai ficar feliz, o torcedor vai ficar feliz. Então é só, cara, não ligar para tudo que está acontecendo lá de fora, fechar entre nós e vamos ganhar. Simples, é isso.
JP, uma das coisas também que estão acontecendo agora mais recentemente, acho que é uma queda de performance do FNB, e aqui também não é um fato, é só um achismo meu, tá? É só um achismo meu também sobre a relação. Eu acho que o Frost ele tem um teto muito grande ainda, e eu sinto que ele não está alcançando tão facilmente esse teto que ele tem. O que se deve, talvez, a essa queda do FNB, e se vocês acreditam que o Frost realmente ainda tem todo esse teto, se talvez esse revezamento, se todas essas estruturas mudando toda hora, podem... O que o Guerreiro aqui comentou, faço das palavras dele as minhas, tá? Abre aspas ali, o Gui MLS aqui pela Twitch. Mano, o Minerva está certo. Os times de esporte são empresas pequenas com poucos funcionários em um nicho específico. O CEO tem que ter conhecimento da área e tem que se envolver em decisões pequenas porque eles cobrem muitas funções dentro da empresa. Coisas que, como o chat está falando, não conteve em grandes empresas onde existem especialistas, para cada área. E o CEO recebe relatórios e administra a empresa em decisões de próximos passos. Concordo 100% com o Gui MLS, o que ele disse. Inclusive, ele complementou muito o que eu não consegui falar, tá ligado? E ele trouxe o exemplo bonitinho ali de empresas e etc. Concordo que em outras empresas, em outros lugares, em outros setores, né, ramos, o CEO é exatamente isso daí, relatório e etc. E esporte, nem tanto, tá ligado? Nem tanto. Você pode, por exemplo, vocês sabiam que o Pada, que é o verdadeiro dono da PEN, isso todo mundo sabe. Vocês sabem de onde veio o Thomas? O Thomas, ele é um amigo de escola do Pada, lá atrás, né? Época de moleque deles. E, mano, um confia muito no outro e o Pada falou para o Thomas assumir a PEN, ele assumiu a PEN. O Thomas começou na PEN como diretor de, tipo, filmagem de vídeo e etc. Entendeu? E daí o Thomas, ele foi ganhando conhecimento do cenário. Isso estamos falando de 2013. Lembra um vídeo que a PEN fez muito tempo atrás, eles numa savana, o Túlio com um chapéuzinho assim, e tigre, e não sei o quê? Então, o Thomas que fez esse vídeo aí. E daí... Então, assim, você pode ter a sorte e também ter o repertório ali para colocar uma pessoa responsável e dar a sorte grande. Mas o ideal é que você saiba... O Pada, por exemplo, ele participa também nas coisas da PEN. Só que ele não participa indo até um jogador, perguntando, conversando, etc. Ele participa de outra forma mais silenciosa, mais furtiva ali. Mas o Pada entende de League of Legends, entende mais que 90% do chat. E, mano, ele opina nas coisas, tá ligado? Só que o Pada, óbvio, ele não toma mais decisão. Quando eu tava lá, o Pada não gostava de decidir absolutamente nada, tá ligado? E deixava tudo para o Thomas. Não sei como é hoje em dia, mas quando eu tava lá era assim. Podem estar atrapalhando os dois, isso também vale pro Greve como uma pergunta, acho que para ambos. Sim, não, isso com certeza. Total. Nem todos se adaptam ou aceitam rápido as mudanças, né? Então, por mais que todo mundo se goste, que todo mundo se dê bem, a cada mudança, por ser meio que abrupta, assim, né? Uns aceitam rápido, outros não. Não foi também algo que os 5 concordaram. Poxa, igual você falou, nem a coaching staff também, nem a gente. Então, assim, é aquilo. O Coelho é o head coach, a gente confia nele, ele tem a visão dele, o pensamento dele. Mas quando você muda, é o que eu falei, você cria novos problemas, você reseta, começa... Por mais que eles tenham jogado junto desde o começo do ano, desde o ano passado, tudo muda. Então, às vezes um estava gostando mais de jogar com o outro, estava mais adaptado, estava jogando diferente. Por exemplo, o time quando estava sem o Aegis, eu sentia que o Frost estava evoluindo mais, por mais que no stage as coisas não porque ele se via na obrigação de ter que comunicar, ou de ter, sabe, pegar ali meio que ser shot caller, porque não tinha, tava o Doom que era novo. Shot Kelly. E o FNB também, ele começou meio que a perder o foco, acho que da lane dele e tal, preocupado também ali, muito em ajudar o Jean nas sides, enfim. Então isso sim, abala a performance. Aí agora eles voltaram, só que voltou recente, treinou uma semana. Então ainda é muito recente para falar, pô, como que vai ser o FNB voltar a jogar igual ele jogava antes,
o Frost, né? Então, a gente está confiante, a gente acredita. Por exemplo, essa semana, ontem, a gente treinou já, Rendeu muito mais. Muito mais, assim, absurdamente mais, sabe? Então, comparado com a semana passada, a gente não fez nenhum jogo parecido com o primeiro jogo da Loud, a semana passada inteira, né? Nos treinos. Sim, então, assim, bem ruim. tanto que eu falei pra eles depois do jogo, a minha expectativa quando a gente chegou, depois que terminou o jogo, eu achei que a gente ia tomar 0-2. Pela semana de treino, pelas mudanças, pelo ambiente conturbado, assim. A gente ficou feliz de ter sido competitivo a série. Sim, porque... de quase ter ganho a série, porque tava na mão. Tava azedo, Porque Sim, a gente, a semana tava muito ruim, porque, querendo ou não, eu vim com outro pensamento, eu vim com outro negócio, teve aquele choque de ideias, querendo ou não, o Febs ele tava acostumado a jogar com o Jean, então quando eu vim, ele também sentiu diferença, então teve muita coisa, como o JP falou, mudança vai acarretar nisso. E 5 dias pra você organizar tudo, convencer todo mundo de que qual é o jeito certo, a visão. Sabe uma coisa doida? Eu vou fazer um jogo de perguntas e respostas com todos vocês aqui. E vocês só, falem respostas diretas e retas. Veja bem, o JP, ele é uma pessoa que, assim, pelo menos ele me passa ter muito conhecimento e saber das coisas, certo? Pra quem não sabe, o JP, ele faz parte da família Calunga, né, cara? Então, ele entende muito sobre gestão, como gerir um time e tudo mais, certo? Concordam? É um fato isso. Ele é um dos responsáveis pela Calunga, o caralho a 4. Então, mano, o cara sabe muito sobre gestão. Por que diabo motivo ele não teve confiança de acreditar no taco dele, nas coisas que ele estava falando, versus o que o Coelho estava falando, pra pelo menos ponderar e, mano, ficar um meio termo entre ele? Porque me incomoda muito ele estar falando praticamente tudo aqui, como se fosse tempos atrás, né? Ele sabendo o que ia acontecer, que mano, mudança repentina, abrupta é muito ruim, porque o time reseta. Por que não? Por que deixar para o Coelho absolutamente tudo? Me diz por quê. Aí por que vocês acham que ele contratou o coach para isso? Foda-se, ele fecha os olhos e dane-se. É uma pergunta honesta. Porque, tipo, ele tá vindo aqui passar toda a pica e toda a bola para o Coelho. O Coelho, provavelmente, depois de muito erro nessa organização Red Kennedys, deve sair próximo split. Amigo, ele confia no coach que ele contratou. Por isso, ele não quer correr o risco de bater de frente e estar errado. O nome disso é confiança, Minerva. Confia no Coelho. Ok. A gente só veio se consertar no sábado à noite. Aqui com toda a bagagem que o JP mano, tem, sei lá, mano. gigantesca, quase gigante. que isso, assim. Fico um pouco E incomodado, aí a gente chegou no confesso. stage e falou, mano, esquece toda semana, esquece tudo que rolou. Vamos só ser nós, vamos conseguir jogar, vamos fazer o que a gente quer. E aí no primeiro jogo, quando a gente chegou Fluiu no tudo stage, certinho. fluiu. E aí a gente, Tudo assim, as dá pra ideias gente do que chegar vinha nisso, né? conversando durante a semana. Assim, aconteceu ali. A gente falou, caralho, finalmente estão conseguindo executar. Pena que só durou no primeiro. Precisava de mais umzinho, né? então. E agora, guys, a gente entrando já nos finalmente aqui da conversa, Greve, você tem agora um confronto contra Leviatã, né? Acho que, no meu ponto de vista, falei na transmissão também, é o time que está mais fragilizado no momento. O que você considera? Como vai ser esse confronto aí agora? Porque, lembrando que a partir de agora, qualquer confronto que a Red perder tá fora da segunda etapa. Então, vocês estão literalmente com as costas na parede, mas tem um time que até já fez história estando com as costas na parede, foram vocês. Tinha aquela mística de que a Red começava a jogar só na loser bracket. E agora vocês já estão, de uma certa maneira, na loser, Greve. Cara, querendo ou não, a Leviatã ela pode estar no momento fragilizada, mas não importa, chega no stage é stage, pode acontecer qualquer coisa, então não importa qual time eu vou jogar, sabe? Se eu vou jogar contra a PEN, se eu vou jogar contra a Leviatã, se eu vou jogar contra a Cage, pra mim o grau de seriedade, o grau de comprometimento de entrega tem que ser o mesmo, não importa, a gente não pode só pensar, pô, a Leviatã já tá ganho, não existe isso, porque nós estamos na mesma situação que ele, nós se perdemos estamos fora, tal qual eles, então eles também têm um mid laner que é muito bom, que é o Code, na minha opinião, ele tá jogando muito bem, mesmo o time não tá performando tão bem, né, por assim dizer. E eu sei que a responsabilidade vai estar ainda maior nas minhas mãos, porque eu vou ter que performar bem contra ele. E
é isso que eu quero entregar para essa série. E JP, a última pergunta contigo agora também é a seguinte, que para muitas pessoas parece que o único jeito da Red se reestruturar seria um hard reset, seria uma coisa muito grande. Viu? E agora, literalmente, colocando quase que na fogueirinha aí da fogueta, em caso de um resultado negativo agora na segunda etapa, não conseguir, quem sabe, um top 4, existe um mundo de uma reestruturação maior para uma terceira etapa já, ou não é algo muito nos planos da Red Canids hoje em dia? Como é que você enxerga isso? Sim, eu acho que todo ano, sempre a gente meio que faz o planejamento e sempre a gente vê plano B, plano C. É óbvio, não é algo que a gente está se organizando para acontecer, mas é algo que sempre está no radar, né? Foi meio que a hora que de um split para o outro, a hora que saiu o greve, já foi meio que assim, beleza, então ali vai ser a mudança, já vai ser meio que um começo, um recomeço, vamos dizer assim. Principalmente ainda quando colocou o Doom. E dali eu falei, bom, então vamos comprar dali para frente, já é meio que uma reestruturação, e aí assim, a gente vai se adaptando dali para frente, né? Então, loucura, o que não estava planejado era voltar de novo, recomeçar de novo. Se soubesse, não tinha nem mudado, né? A gente mantinha o planejamento original. Então, óbvio, né? Não ficar, por exemplo, nem top 4 é uma coisa que a gente tem que rever, não tem como, né? Óbvio, eu não sei se vocês entendem como na bosta essa Red Canids está. Né? Então, tá no radar, né? Beleza, eu não sei. Não tem problema não. É bom, se perder, tá na rua, tá de boa, velho. Que é isso, não. Calma aí, Greve, calma aí. Não é pra essa linha, não, que a gente sem querer colocar pressão. Sem querer colocar pressão, essa porra. É só assim, mano, tá de boa. Greve, o seu espaço também agora, acho que tem muita gente ainda que tem um enorme carinho por você, então o espaço pode ir lá pra aquela câmera ali e mandar o seu recadinho aí pra torcida. Tá, hora de ser falso agora. Né? Que é isso? Vestiu o ator aí, vai. Eu queria agradecer muito a todos que torceram. Não importa se eu estava na line principal, se eu não estava na line principal, não importa o que eu faça. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar humilde, ou coisa do tipo, mas tem muita gente que manda mensagem de carinho, mensagem de apoio. Olha aí. E é por vocês que eu, acordo todos os dias, penso em melhorar, tanto por você, pelos meus teammates. E a única coisa que eu posso dizer é que, tanto por você, pelos meus teammates, não importa em qual line eu esteja, eu sempre tive um carinho enorme pela Red, a Red é minha casa, e eu não deixaria ela na mão agora, como eu nunca vou deixar. Então, tamo junto. E JP, acho que também você vale mandar um recado aí pra torcida, porque foi uma semana onde a Roma Canids aí foi extremamente movimentado o cenário por conta da Red Canids. Eu acho que todas essas discussões, Coelho, se tá alinhado com o que você e o Corradini pensam, se a line-up, os jogadores estão confortáveis, eu acho que vale um recado final de você aí, que é o dono da organização, JP. Assim como o Greve falou, óbvio que a gente quer ganhar, a gente faz tudo aqui. Ele acorda, eu vivo isso aqui, né? Há pelo menos 7 anos. Então, óbvio que a gente não fica feliz fica tão frustrado quanto. Eu entendo a frustração dos torcedores, de vocês, por isso que a gente tenta deixar as coisas claras. Por mais que eu vi muita gente criticando, mas nesse momento ter que falar isso, né? Jogar eles. Tudo é pensado. Se tivesse ganho, eu iria na coletiva do mesmo jeito e falaria do mesmo jeito, porque eu acho que a gente deve satisfação para vocês, né? Não foi com o intuito de tirar a responsabilidade. Não, foi só para pontuar o que realmente está acontecendo pior aqui. Que eu não acho que o JP seja pau no cu, alguma coisa assim. Pelo contrário, mano. Acho que de todos os CEOs de org e tudo mais, eu acho que o JP deve ser um dos mais sensatos, tranquilo e zero intenção de fuder alguém, mano. Eu acho que ele só foi falar o que realmente acontece sem mais intenções. Eu acho que ele deveria estar falando mal. Não mal, né? Eu acho que ele deveria estar pontuando e, mano, falando ali do que aconteceu para a Red Canids, com a Red Canids, não tão nu e cru, tá ligado? Eu acho que ele poderia evitar de falar tanta coisa sobre o Coelho e quando terminar o split, mandar o Coelho embora, que é o que deve acontecer, tá ligado? Mas acho que ele poderia evitar, mas não é na má vontade. Sempre é em busca de, por mais que os pontos de vista sejam diferentes, é em busca de ter o resultado, de ter a performance e de ser campeão. Então, é nisso que a gente se apega, é para isso que a gente vem aqui todo dia, treina, se esforça, briga, discute, ganha, perde, mas faz parte do processo. Então, por favor, acreditem, torçam por nós, que a gente vai fazer de tudo para ganhar. Só concluindo aqui, eu não sei se vocês entendem, mas essa gestão da Red hoje
eu já falei antes e torno a falar. Ela foi, historicamente falando, dentro do CBLOL, uma das piores. Porque a INTZ fazia as gestões bosta deles, mas eles eram pobres, mano. Mano, eles não tinham nada, eles não tinham patrocinador. E a INTZ tava, cara, na caquita da caquita máxima. A Red fez tudo o que fez com dinheiro. Entendem isso? O que vocês precisam entender? A Red Kennedy hoje, ela está completamente chumbada. Sendo que teve um primeiro split nesse ano para justamente os times testarem, terem ali o seu test drive, né, para ver se, mano, é isso mesmo, a gente quer isso, a gente quer assado, a gente quer aquilo, fulano, beltrano. Foram para o segundo split, mano, todos fragmentados, o time todo quebrado, cortado no meio, e vão para o terceiro split pior do que começou o segundo. Porque hoje, nessa Red Kennedy, tudo é uma incerteza. Tudo. Exatamente tudo. Entendem isso? Tipo, eles vão fazer o que para o terceiro split? Lembrando para vocês, esses 2 splits da LTA Sul são os 2 splits possivelmente mais importantes em muito tempo. O segundo split tem o Bootcamp e o terceiro split disputa o Mundial. A Red Kennedy, ela não vai disputar, mano, possivelmente nem bolinha de gude, tá ligado? O que essa Red, ela vai precisar fazer, para mim, para se reerguer, é contratar importe. É eles abandonarem por completo essa ideia de full BR e trazer importe em determinadas roles. Não sei qual, isso vai depender de, mano, como os jogadores vão performar, né, daqui em diante, e também das lanes que, tipo, estarão disponíveis para um terceiro split do final do ano, né? Se eu fosse a Red, quem eu contrataria agora, dando prioridade, é mid e jungle. E coach, óbvio, né? Coach eu não vou nem citar, mas é mid e jungle. Mas é também a Red entender que talvez até mesmo nesse planejamento deles com o coreano, não é para ser curto prazo, é para ser longo prazo. É eles pegarem 2 coreanos para também serem desenvolvidos na nossa lane, porque, mano, dificilmente vai entrar 2 coreanos aqui esmofarem e ganharem um campeonato solo. League of Legends não é mais assim. E ter a paciência de novamente desenvolver um time do zero, entendeu? Que é o que várias vezes eles estão fazendo. Guys, o Doom, ele é nível tier 2. O Doom não é nível tier 1. Jean Mago é nível tier 2, não é nível tier 1. Ponto. Para colocar esses 2 jogadores em campo, eles não são solução para absolutamente nada. Para 2026 é bacana. O Kazé está sendo muito cogitado aí, comentado sobre ele. Mas entendam, ele também não é solução. Ele performou contra o Tier 2 e mandou muito bem. Tier 1 é outros 500, entendeu? Tier 1 é presencial. Tier 2 é online. Então tem um abismo ali de diferença entre as duas coisas. Kazé não é solução. A Red pode pegar ele para desenvolver, etc. Ele é melhor e mais sólido em comparação ao Jean, entendeu? Mas ainda assim, acho distante.